O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judeia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino, e quando o encontrardes, avisai-me para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram. E a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram-se os cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonhos para não voltar a Herodes, retornaram para sua terra seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifiquem de nossas faltas. Amém. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Amados irmãos e irmãs, vivemos ainda com intensidade o tempo litúrgico do Natal, celebrando neste final de semana a festa da Epifania do Senhor. O que significa a palavra Epifania? Significa manifestação. Deus que se manifesta no seu Filho como Salvador de todos os povos. A leitura primeira da liturgia de hoje, nós ouvimos Isaías convidar Jerusalém a alegrar-se, a acender suas luzes, porque brilhou para Jerusalém a verdadeira luz, e apareceu sobre Jerusalém a glória do Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a profecia de Isaías se revela em Cristo, a verdadeira luz que vem a este mundo iluminar todos os povos. A primeira manifestação de Deus se dá aos pastores, aos pobres, que nada tinham para oferecer a Cristo, mas ao ouvir a mensagem do anjo saíram, correram, foram ao encontro do Salvador. Eles não têm o que oferecer,
porque é Deus que se oferece a eles, é Deus que se dá a eles, e vem ao encontro daqueles que são os sofredores, vem ao encontro daqueles que são a classe desprivilegiada, vem ao encontro daqueles que estão fora da cidade e à noite vigiam o seu rebanho para que não seja atacado. Estão vigilantes, atentos. Fomos convidados durante o advento a termos vigilância e atenção para que o mal não tomasse conta de nosso coração. Ao contrário, pudéssemos purificar o nosso coração para que Cristo encontrasse espaço, lugar nele para morar, para nascer. Deus se revela aos pastores como o Salvador do povo de Israel. Mas, amados irmãos e irmãs, a salvação não é privilégio apenas de um povo, não é privilégio apenas nosso, não é privilégio apenas de uma nação. E por isso, o menino de Belém, filho de Deus, o próprio Deus encarnado no seio de Maria, se revelará como Salvador das nações. Os magos não são reis, mas eles representam sobretudo os continentes conhecidos naquela época: Europa, Ásia e África. Não se tinha conhecimento da Oceania, não se tinha conhecimento ainda da América. Então nós encontramos um negro que representa os africanos, o mais claro de barbas brancas que representam os europeus, e o outro que representa os asiáticos. Ou seja, Deus se manifesta a todos os povos, a todas as nações, a todos os continentes como Salvador. Deus não vem salvar apenas alguns ou muitos, Ele vem salvar a todos. Porque o seu amor é incondicional. Ele não faz acepção de pessoas. Agora, se fechamos o nosso coração a este amor e não o acolhemos, aí o problema já é nosso. Mas Ele nos ama, quer nos salvar e nos libertar por inteiros. De toda maldade, de todo ódio, de todo rancor, quer nos libertar do pecado. Quer nos libertar da morte, concedendo-nos vida nova, vida plena. E esta vida plena nós conquistaremos a partir do próprio Cristo, a partir da ressurreição do Filho de Deus. Se ao menos soubesseis, irmãos e irmãs, da graça que Deus me concedeu, realizando o seu plano a vosso respeito, e como por revelação tive conhecimento do mistério que Deus fez conhecer as gerações passadas e que acaba de nos revelar agora. Os pagãos são admitidos à mesma herança, são membros do corpo, são associados à mesma promessa em Jesus Cristo por meio do Evangelho. Olha que maravilha São Paulo vai dizer à comunidade de Éfeso: os pagãos também são filhos de Deus, são admitidos à herança de filhos adotivos de Deus. Quem são os pagãos? Aqui representados justamente naqueles que são os magos. E eles vão ao encontro do Senhor. Amados irmãos e irmãs, é preciso que nós também tenhamos a coragem de ir ao encontro do Senhor, ir em busca do Cristo, ir ao encontro do bom Jesus. Não termos medo. Desafios eles encontraram, claro, a viagem não foi fácil, talvez. Tiveram obstáculos, encontraram Herodes pelo caminho. Tinham reta intenção, mas Herodes não tinha reta intenção. Herodes queria encontrar a criança para matá-lo. Por quê? Medo de perder o poder. Amados irmãos e irmãs,
Quantos Herodes no nosso tempo ainda existem, por medo de perder poder, travam guerras que destroem vidas inocentes? Quantos Herodes ainda hoje existem que traem todo um povo por seus interesses próprios? Quantos Herodes ainda existem que são capazes de massacrar para poder fazer valer a sua opinião ou o seu desejo? Os Herodes ainda continuam presentes entre nós. E nós devemos ter a atitude dos magos, seguir a verdadeira luz. Não a luz simplesmente da fama, não a luz das vaidades, não a luz dos desejos passageiros, não essa luz fugaz, não essa luz temporal, mas a verdadeira luz que é Cristo. Ele é a palavra encarnada. Ele deve iluminar nossa vida por meio do seu evangelho. E se seguirmos a sua estrela, na certa faremos o encontro com Deus. Os magos não param em Herodes. Onde nós paramos? Será que paramos pelo caminho? Será que desistimos de nossa caminhada? Pode ser. Pode ser que às vezes paremos. Pode ser que achemos difícil ir ao encontro do Senhor. Pode ser que achemos difícil viver aquilo que Ele nos pede, o amor a Deus, o amor ao próximo. E por isso deixamos de fazer o nosso encontro com a verdadeira estrela, com a verdadeira luz, que é o próprio Deus. Amados irmãos e irmãs, nesta caminhada terrena, quais são as dificuldades que você já enfrentou? Quais são os sofrimentos que nós enfrentamos? Quantos foram os desafios enfrentados por nós? Agora, o que nos fez permanecermos firmes na fé? O amor a Cristo, não? Se nós não o amássemos verdadeiramente, talvez diante das dificuldades, dos obstáculos, dos desafios encontrados, dos sofrimentos, nós abandonaríamos tudo. Mas continuamos por ser perseverantes, porque cremos que Ele é nossa vida, nossa luz e nossa salvação. É isto que aqueles homens acreditavam. E buscavam incessantemente encontrar o novo rei que acaba de nascer. Eles não são reis, mas se curvam diante do Senhor dos Senhores. Adoram-no, ajoelham diante do verdadeiro Rei. E oferecem presentes. Oferecem presentes. Ao contrário dos pastores que nada tinham para oferecer, os magos tinham. Os pastores representam de fato aqueles pobres, aqueles que são desprivilegiados, que a sociedade exclui, que nada tem, mas que Deus ama e ama mesmo, muito. E os magos representam aqueles que devem buscar uma conversão de coração e buscar a luz verdadeira que é Cristo. Por isso oferecem presentes, sinal da abertura de coração, do desapego. E quais são os presentes? Ouro, incenso e mirra. O que significam esses presentes? O ouro significa a realeza de Deus, expressada em Jesus Cristo, seu Filho. Ele é rei. O ouro era o presente dado aos reis. Por isso ele recebe como presente ouro. Recebe também o incenso. O incenso era oferecido no templo como sinal de súplica, de oração a Deus. O incenso era oferecido a Deus. Então, para nos lembrar a divindade de Cristo, Ele é Deus. Ele é Rei e é o nosso Deus. E a mirra? A mirra era uma essência produzida por uma resina das árvores que
os mortos, os falecidos, tinham o seu corpo ungido pela mirra, sinal do perfume daquele que deve voltar para junto do Pai. Ele é humano e vai morrer. Por isso ele recebe como presente a mirra. Ele é rei, é Deus e é humano. Que maravilha isto, não é? Até os presentes aqui do Evangelho têm uma simbologia forte para nos falar da realeza, da divindade e da humanidade de Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, e assim ele se manifesta a nós como nosso Rei, humano e divino, que se faz um de nós, que vem experimentar nossas dores, que é perseguido, que é injustiçado, que será morto, mas vencerá a morte, porque ele é a verdadeira luz, a luz que jamais se apaga, que não se extingue nunca. Portanto, amados irmãos e irmãs, procuremos seguir sempre a luz que é o próprio Cristo, o próprio Deus. E assim possamos viver de tal maneira que sejamos reflexo desta luz no nosso lar, no nosso ambiente de trabalho, na nossa sociedade. De que maneira? Vivendo o que Cristo nos propõe. Vivendo a caridade fraterna, a solidariedade, a misericórdia, a compaixão, vivendo o verdadeiro amor que Ele teve para conosco e pede que tenhamos uns para com os outros. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.